Aleluia, glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Meu Deus, coisa tremenda, viu? Já estava desesperado já para subir aqui. Oh, aleluia. Você quer chorar um pouco hoje? Ih, irmão. Sim ou não? Tem gente que fala assim, pastor, eu já estou chorando muito. A vida está tão difícil, né? Mas não é desse choro que eu estou falando, não. Não é do choro de dificuldade, não. É do choro de quebrantamento. Que alivia qualquer dificuldade. Que lava a nossa alma. Que nos renova. Amém? Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Tu és santo, tu és maravilhoso. Tu és tremendo. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu Espírito. Por esse louvor tão sobrenatural. Oh, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Mateus 5:41. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa noite, por esse momento, pela tua palavra, pelo teu Espírito que está nesse lugar. E pedimos, Senhor, que o Senhor, por graça, por misericórdia, tome a nossa vida. E que possamos ser um canal teu nesse lugar, para a vida do teu povo. E que haja uma revolução nessa noite espiritual. No espírito, na alma, no corpo, na mente, no coração de cada um que entrou aqui, Senhor. Que o Senhor faça algo extraordinário na nossa vida nessa noite. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Satanás seja envergonhado, expulso. Em nome de Jesus e colocado no lugar dele, embaixo dos nossos pés. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória nós oramos. Diga amém. Glória a Deus. Tome assento, irmãos. O Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, começa em Mateus capítulo 5 e termina em Mateus capítulo 7. E não tem nada mais profundo, poderoso, tremendo, como esse sermão. Chega em casa amanhã, hoje. São 3 capítulos. Vai lendo e meditando no Sermão da Montanha. Depois ora 10 minutos para você ver o que acontece. Eu tenho certeza que você levanta daquela oração bem mais crente. Pensa numa palavra que Jesus traz naquele monte. E ele vai falando várias coisas, vários ensinamentos, vários princípios. Princípio de renúncia, princípio de santidade, princípios tremendos. Como orar, como ofertar, como jejuar. E aí nesse versículo 41 ele fala algo que a gente lê assim, passa e acha que não tem mensagem nenhuma, não quer dizer nada. Mas isso aqui, irmãos, é uma chave sobrenatural. Esse versículo 41. É um segredo que Jesus está ensinando aqui. Um segredo tremendo. Que vale para todas as áreas da nossa vida, principalmente na espiritual, que é o que nos interessa mais. Mas vale para toda área da nossa vida. Isso que Jesus acaba de falar no versículo 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2.
irmão, isso é... Você vai entender, Deus vai trazer para nós a profundidade disso aqui, o que realmente Jesus estava querendo dizer com isso. O que Jesus estava querendo dizer? Ele estava ensinando um princípio. E eu queria que você tivesse toda a atenção para mim, evitar sair. Vamos ter toda a atenção agora. Ele estava ensinando um princípio. Sabe qual é o princípio? O princípio de você ser bem-sucedido em tudo que você for fazer. Na igreja, na família, no trabalho, em casa. Esse é um princípio que Jesus está ensinando que vai fazer você crescer, prosperar, ser abençoado em qualquer lugar que Deus te colocar. Aonde você estiver. Qual o princípio? O princípio da segunda milha. A primeira milha é a milha da coisa comum. Da coisa que qualquer pessoa pode fazer. A primeira milha, ela não diferencia o crente do não crente. A primeira milha não diferencia o homem espiritual do homem comum. A primeira milha é a milha da obrigação, da obediência, daquilo que é minha responsabilidade. A segunda é da entrega, é da voluntariedade, é a do sacrifício. E a que faz diferença na nossa vida, na minha vida e na sua, não é a primeira. É a segunda. A primeira, ela vai te ajudar a você ter sua vida normal, comum. A primeira vai te ajudar a você ser uma pessoa responsável, fazer tudo certo, chegar no horário, trabalhar, ter o seu no final do mês, criar seus filhos ali e ter a sua vida. Mas as pessoas que vão além, as pessoas que superam, as pessoas que fazem coisas grandes, extraordinárias, as pessoas que deixam um legado, que deixam uma marca para a sua família, para a igreja, para a sociedade, as pessoas que se servem de exemplo e inspiração para os outros, são as pessoas da segunda milha e não da primeira. No tempo de Jesus, o Império Romano obrigava as pessoas a andar 1 milha com o suprimento de um soldado. Era uma espécie de um castigo, que era muito peso. E 1 milha é 1.600 metros, ou 1,5 km, né? Um pouquinho mais. 1.600 metros. Então Jesus, pegando isso da época, essa prática da época, ele traz esse princípio. Olha, se alguém pedir, se alguém te obrigar a andar 1, vai com ele 2. Vai com ele 2. Jesus está ensinando o extraordinário. Jesus está ensinando você ir além do que é obrigado. As pessoas comuns, elas só fazem o que é obrigado. E olha que tem pessoa que nem aquilo que é obrigado a fazer, ela faz. Mas as pessoas incomuns são aquelas que vão além. São aquelas que fazem além do que é obrigação. Jesus, ele conta uma parábola de um homem que chega na sua casa de viagem e os seus servos servem a mesa, servem a ele, servem tudo. Mas tudo aquilo estava previsto. E o homem senta à mesa e Jesus fala assim: você acha que ele vai elogiar e agradecer porque eles fizeram o que era necessário ou obrigação deles fazer? Jesus fala: não. E ele fala, virando para os discípulos, ele fala assim: assim também são vocês. Quando vocês fizerem apenas o que foi mandado, se considerem servos inúteis, porque fizeram apenas o que era para fazer.
Ô, meu irmão. Ô, irmão. Ô, igreja. Ô, povo. Ô, cristãos, ô, filhos, ô, servos. Vamos entender quem foi Jesus. Vamos entender o que é seguir a Ele. Vamos entender. Às vezes, a gente entra numa rotina de fazer somente o que a gente está acostumado. E a gente acha que está fazendo muita coisa. A gente vive rotina de orar pouco, servir pouco, e a nossa comunhão com Deus é só nos cultos. Quando a gente vai no culto de domingo, no culto de terça, quando dá para ir. A nossa rotina é fazer apenas quando o pastor pede, quando o pastor fala. Quando um líder fala: ô irmão, por favor, faz isso. Ô irmão, visita fulano. Ô irmão, você já evangelizou, você já foi em tal lugar. Ô irmão, você já procurou o irmão que está sumido. Ô irmão. A gente entra numa rotina de só fazer quando a gente é ativado por alguém. Impulsionado por alguém. Irmãos, esse tipo de vida, esse tipo de coisa, não deixa marca nenhuma. A gente não consegue deixar marca nenhuma vivendo assim. No mundo espiritual, quem faz apenas o mínimo vive na mediocridade. Mas quem serve com excelência, com paixão, com iniciativa, com proatividade, essa pessoa vai colher fruto, e fruto duradouro na vida dela, na família dela, nos descendência dela. É interessante que nesse texto aqui, quando Jesus está pregando esse sermão, quando ele fala esse princípio das milhas, da milha, ele vai falando algumas outras coisas que encaixam perfeitamente no que ele está dizendo. Ele chega no verso 44, ele fala assim, ó: a lei diz o seguinte: amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amar quem a gente gosta, orar só pelos amigos, isso é a primeira milha, filho. Isso todo mundo faz. Isso qualquer um pode fazer. E a gente fica habituado a viver nesse mundinho medíocre. Só ora porque eu gosto. Eu só cumprimento o que eu gosto. Eu só vou no culto na casa do irmão que eu gosto, que é irmão do meu coração. Eu só dou a paz para aquele que eu gosto de dar a paz, para aquele que... Jesus está falando, quem faz isso não está fazendo nada demais. Aí no verso 46, ele fala assim, ó: pois se amardes os que vos amam, que recompensa vocês estão esperando? Se vocês só fazem isso por aqueles que podem fazer por vocês, que recompensa você está querendo, você está esperando? Não fazem os publicanos, os homens comuns não fazem a mesma coisa? Quem está lá fora e não conhece a Deus não faz a mesma coisa? Não vive do mesmo jeito? E se vocês saudam ou saudardes somente os vossos irmãos, o que vocês fazem demais? Não faz os gentios também a mesma coisa? Então, Jesus está mostrando, irmãos,
Porque Ele não quer que a gente viva nessa forma medíocre e comum e mundana e carnal de enxergar o mundo, de enxergar as pessoas, de enxergar o reino de Deus dessa maneira. Não, Jesus quer que você vá além. A proposta do Evangelho é ir além. A proposta do Evangelho é orar pelo inimigo. A proposta do Evangelho é você saudar aquele que você não gosta. A proposta do Evangelho é você estender a mão para quem não merece. Aí hoje, irmão, você olha para a igreja, gente. O cônjuge não tem paciência com o outro. Um com o outro. Não suportam um ao outro. Que biblicamente são uma só carne. Que biblicamente um deveria dar a vida pelo outro. E aí, se a gente não tem essa graça, essa condição, esse amor, essa misericórdia de ter no nosso relacionamento mais próximo, como é que a gente vai ter no geral com as pessoas que a gente nem convive? Não vai. A segunda milha, irmãos, é o caminho dos grandes homens e das grandes mulheres de Deus. Os grandes homens e as grandes mulheres de Deus, eles não estão na primeira milha, eles estão na segunda. Eles estão na segunda milha. Paulo vai dizer, ó, tudo quanto você fizer, fazer de todo o coração, como ao Senhor e não como aos homens. Mas quando a gente vai fazer, a gente olha para a pessoa. Quando a gente vai servir, a gente não olha para o Senhor, a gente olha para o irmão. A gente olha para a pessoa. E Paulo está dizendo, não olhe para ele. Paulo chega a dizer, em 2 Coríntios 5,16, a ninguém mais conheçais segundo a carne. Se você conhecia a Jesus segundo a carne, agora não conheço mais, ele está falando. E a ninguém mais conheçais dessa forma. Porque se eu conheço a pessoa segundo a carne, eu vou olhar para as fraquezas da carne dela. Mas se eu conheço ela segundo o Espírito, eu vou olhar para aquilo que Deus pode fazer na vida dela. Eu vou olhar para o Espírito do Senhor e eu vou superar as limitações daquela pessoa. E eu vou poder fazer para ela como se estivesse fazendo para Deus. A cerimônia do lava-pés, que até pouco tempo a gente realizava, qualquer hora dessa eu vou fazer aqui de novo, pelo menos uma vez no culto. A cerimônia do lava-pés, ela mostra claramente esse comportamento. Quando Jesus fala, olha, vocês chamam eu de mestre e senhor, e eu sou mestre e senhor. No entanto, eu lavei os pés de vocês. Ser mestre e senhor só para mandar, ser mestre e senhor só para dizer o que os outros têm que fazer, isso é fácil. Mas ser mestre e senhor para sujeitar e se humilhar e fazer um serviço que é do servo e não dele, isso é que é a segunda milha. Ele fala assim, ó, e se eu, sendo o Senhor, vos fiz dessa maneira, vós deveis fazer da mesma maneira uns com os outros. Segunda milha é o caminho dos homens e das mulheres de Deus, dos grandes das mulheres de Deus. Rebeca, quando sobe para pegar água, que não era um trabalho fácil, mas que a mulher fazia, porque a mulher naquele tempo, todo o trabalho doméstico, inclusive esse, era só dela, sem ajuda alguma. Então, quando ela sobe para buscar água, Eliezer está lá esperando. Ele chega no poço praticamente junto com ela, e ele chega com uma caravana de camelos. E ele pede água para Rebeca.
Rebeca vai, tira a água dela, e tira a água e dá para Eliezer. Mas sem Eliezer pedir. Gênesis 24, 19. Sem Eliezer pedir, ela fala assim: darei também aos teus camelos. Dar água para Eliezer foi a primeira, Milha. E ela já estava fazendo um favor, estava ou não estava? E ela já estava abrindo mão das afazeres dela para pegar e servir um homem desconhecido. Estava ou não estava? Estava. Mas ela foi além. Ela: vou dar também para os teus camelos. Na hora que ela faz isso, vou dar para os teus camelos, naquele momento, aquele homem de Deus, ele só precisava de uma confirmação. Saber a origem daquela mulher, porque mulher igual àquela era a mulher perfeita para casar com seu Senhor, para casar com Isaac, com o filho de Abraão. Ele só precisava saber a origem dela, porque isso é extremamente importante no casamento. De quem ela era filha. Ele pergunta: de quem tu é filha? E ela disse que é filha de Naor, irmã de Labão, que é irmão da mãe dela. Ela é prima de Isaac, da mesma descendência de Abraão. Na hora que ele escuta que ela vem da mesma linhagem de Abraão, ele dobra o joelho e agradece a Deus. Irmão, o céu está olhando para nós, o céu está olhando para você. O céu está olhando para o nosso coração, o céu está olhando para a nossa atitude, o céu está olhando para a nossa vida. E são pequenos detalhes que definem, às vezes, o nosso futuro inteiro. São pequenos detalhes como esse que definiu o futuro inteiro dela. Um detalhezinho de uma água servida para camelo. Um detalhezinho definiu a vida inteira de Rebeca. Ruth, outra mulher extraordinária, gente. Outra mulher extraordinária. E Boaz viu isso nela. Quando ela está ali colhendo as espigas. Quando ela está ali servindo junto com as servas de Boaz. Boaz chega para Ruth. Ele era o único que podia resgatá-la, porque ela era uma estrangeira. Ela era uma moabita. Boaz chega para Ruth, em Ruth capítulo 2, versículo 11. Ele fala para ela: eu sei a tua história. Tu não é uma mulher comum. Eu sei a tua história. Eu sei que você deixou o teu povo. Eu sei que você deixou teus pais. Teu pai e a tua mãe. Eu sei que tu abandonou tudo lá. E que tu disse para tua sogra: não vou te deixar. Onde tu fores, eu irei. Onde tu for sepultada, ali eu vou morrer. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A outra cunhada dela, que também perdeu o marido, ela só caminhou a primeira milha. Ela chorou, ela sentiu-se muito triste pela partida da sogra, ela se comoveu, mas ela voltou atrás. Ruth não, Ruth foi. Ruth foi. E aí ela entra na história. Ela entra nos registros anais do céu. Ela se torna a bisavó de Davi. Ela entra na linhagem do rei de Israel e do Messias. Sabe por quê? Porque ela não andou só uma milha, ela andou 2. Ela foi a segunda. Irmão, a gente tem que ter vergonha da gente, sabe por quê? Porque na maioria das vezes a gente não quer ir nem na primeira. A gente tem que ter
ter vergonha de nós, porque na maioria das vezes a gente não quer fazer nem o que é da nossa obrigação, nem o que é da nossa responsabilidade. A gente quer fazer. Essa que é a grande verdade. E às vezes quando a gente faz reclamando. A gente faz murmurando, porque eu poderia estar fazendo aquilo, porque nessa hora eu podia estar não sei aonde. Isso mostra que o nosso coração está no lugar errado. Isso mostra que o nosso coração não está em Deus, não está nas coisas espirituais, não está na palavra, não está no Senhor. O Senhor é só um motivo para aliviar nossas tensões, para cuidar dos nossos problemas, mas nós não amamos Ele de todo o nosso coração. Porque amor sem renúncia, amor sem abrir mão de si mesmo não é amor. Casa para você ver. Casa, aí você vai descobrir se você ama aquela pessoa ou não. Quando você casar com ela. Quando você vê o tanto que ela é diferente, o tanto que ela é chata, o tanto que ela tem tantas coisas contraditórias que você não gosta. Não estou falando da minha esposa não, tá, irmãos? Estou aqui. Mas existem contradições, com certeza. O quanto que Satanás fomenta. E se você não entender que o amor é sacrifício, é abrir mão pelo outro, você não serve para estar num relacionamento. Por enquanto, não. José. José foi preso. José foi maltratado. José se tornou escravo. Mas, gente, como escravo, ele trabalhava de forma excelente. Como escravo, o seu trabalho e a forma de servir chamou a atenção do seu senhor. Como escravo, como injustiçado, ele se comportou de tal maneira que as pessoas olhavam para ele e falaram, não, esse camarada aí, caramba, esse homem é especial. A gente tem que dar as coisas na mão dele. Você tem que entregar as coisas na mão das pessoas certas. E a pessoa certa é aquela pessoa que coloca o coração no que ela está fazendo. E ele se tornou de escravo a governador. De escravo a governador. Sabe por quê? Porque ele andou a segunda milha e andou bem. Ele foi muito além das expectativas do que as pessoas esperavam dele. Fala para mim, se você gosta de ir num lugar, seja para comer ou seja para comprar alguma coisa, que as pessoas só fazem o básico. Só responde o que você pergunta, só te atende, assim, sem muita atenção. Fala se você gosta de ir num lugar assim ou se você prefere num lugar onde as pessoas te dão total atenção. Te pergunta se você precisa mais de alguma coisa. Além do que você comeu, ainda traz uma cortesia. Você fala assim, nossa, eu quero voltar aqui. Sabe por quê? Porque elas fizeram além do que você esperava. Você acha que o comércio não sabe disso? Só o crente que não sabe. O comércio sabe disso. Muito bem. Cativar. Ir além. Para as pessoas ficarem impressionadas. E voltarem àquele lugar. O bom samaritano, quando ele cuidou das feridas daquele homem, quando ele encontrou aquele homem, primeira atitude foi ajudá-lo, foi cuidar das feridas, foi tratar dele. Só que ele não fez só isso. Ele levou o homem para uma hospedagem, um estranho, e pagou a conta. Ele levou para a hospedagem e ainda pagou a conta. Ele foi muito além. Irmão, se Deus não fosse
muito além para conosco, onde nós estaríamos? Além de perdoar, pagar a conta, nos acolhe, nos cura, nos dá coisas que nós pedimos, responde nossas orações, está conosco na angústia, realiza tantas coisas a nosso favor. Deus faz muito mais do que você merece, Deus faz muito mais do que nós merecemos. E nós temos toda essa dificuldade de entender essas coisas. Faça o que ninguém quer fazer, e Deus vai te colocar onde ninguém pode colocar. E Deus vai te exaltar onde nenhum homem dessa terra pode fazer. Os nossos olhos, irmãos, têm que estar no Senhor. A gente tem que tirar o foco mais dessa terra. A gente tem que tirar mais o foco das pessoas. Para de ter expectativa nos homens. Para de ter expectativa nas pessoas. Para de fazer as coisas dessa maneira que você está fazendo. Neemias era um simples copeiro de Jerusalém. Um simples copeiro do rei. Se você for olhar para ele humanamente falando, fala, o que esse homem pode fazer por um Israel destruído, devastado? O que ele pode fazer? Ele não pode fazer nada. A pessoa que está disposta a fazer mais do que o comum, essa pessoa é a pessoa exata, a pessoa certa, perfeita, para realizar aquilo que Deus espera fazer. Aquilo que Deus deseja fazer pelo seu povo. Aquilo que Deus deseja fazer pela sua igreja. Tu vai olhar a história dos heróis da igreja, dos heróis da fé. Gente, pelo amor de Deus. Enquanto a maioria das pessoas estavam dormindo, eles estavam orando. Enquanto a maioria das pessoas estava na diversão, eles estavam meditando na palavra. A história fala de Hudson Taylor, que Hudson Taylor, ele nunca, o sol, foi um evangelista na China, um missionário na China. Hudson Taylor, nunca o sol se levantou naquela região de Xangai, sem que Hudson Taylor já não estivesse orando. Nas suas biografias, fala a respeito daquele homem, da entrega que ele deu. Da entrega. A gente precisa entregar, irmãos, a nossa vida. A gente precisa se entregar. Neemias não era nada, era um copeiro. E ele estava num conforto. Esse é o que é o problema. Às vezes você está no conforto e você não quer sair dele. Ele estava no conforto, ele estava muito bem. Ele estava comendo das iguarias do rei. Ele era o provador da comida. Ele tinha acesso aos melhores manjares. Ele não tinha falta de nada. Ele estava muito bem onde ele estava. Para que arrumar problemas se eu estou bem onde eu estou? Para que tentar resolver coisas e me meter em outras situações se eu já estou bem onde eu estou? Não é assim a nossa lógica? Mas, irmão, se Deus tem um propósito na tua vida, se Ele colocou algo no teu coração, você não vai estar bem, mesmo que esteja no conforto, mesmo que esteja na fartura, você vai estar incomodado. E era assim que Neemias estava. E ele arriscou tudo. Ele saiu da zona de conforto. E ele viajou ali para Jerusalém com o favor do rei. E ele reconstruiu, fez o que era impossível. Em 52 dias, ele reconstruiu o muro de Jerusalém. E por tudo tentavam parar Neemias. Por tudo tentavam parar o que ele estava tentando fazer. Mas Neemias dizia assim, não posso descer, não posso parar, porque eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso dar ouvido às pessoas que estão em minha volta, porque eu estou fazendo uma grande obra. Se a gente for dar ouvidos às pessoas, se a gente for dar ouvido a nós mesmos, nós não saímos do lugar. A gente não rompe, a gente não cresce. A gente fica pedindo para Deus romper na nossa vida, romper no nosso casamento, romper no nosso trabalho, romper. E o que eu estou fazendo, gente? Bartimeu era cego. Sendo cego, era mendigo. Não tinha assistência de governo. Tinha que pedir, tinha que esmolar. Mas quando ele ouviu de Jesus,
quando ele ouviu que Jesus passava por aquele lugar, ele começou o quê? A clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas vou te falar uma coisa: ele clamou, mas Jesus não parou por aquele clamor que ele estava fazendo. Naquele primeiro momento, Jesus não parou. A gente tem um clamor de 1 milha, que é o clamor da obrigação. É relógio de oração, deixa eu colocar meu nome. Os que põem. Vou orar, vou me comprometer a orar. Você ora aquele período lá, pronto, acabou. Terminou a oração, liga a televisão, vai para o Instagram, vai para não sei mais o quê. Eu estou falando porque eu já fiz isso também. Não estou condenando ninguém, não. Mas um dia eu terminei minha oração, meu período, que eu faço o último período, na hora que eu terminei o último período, que eu peguei o controle na mão, foi como o Espírito Santo falou para mim, falasse para mim assim: cria vergonha, continua. Não mexe com isso não, tu vai começar a ver notícia, ver outras coisas. Deixei de lado e fui para a Bíblia. Ele começou a clamar ali. E sabe o que aconteceu? Ao invés de Jesus dar atenção para ele, quem deu atenção foi a multidão, mandando ele calar a boca. Quem deu atenção foi os opositores, falando: não, fica calado, você está incomodando o mestre. Pô, que mendigo chato, que cego mais chato. Que incomodando, gritando aí, deixa o mestre. Está vendo que ele não te deu atenção? Cala a boca. O texto vai dizer que quando as pessoas falaram isso, ele clamou mais alto ainda. O primeiro clamor foi a 1 milha. O segundo, diante da oposição, diante do sacrifício, esse é a segunda. Você está em casa, você vir fazer o que é normal, vir para a igreja e tal, com tudo fácil, meu irmão, isso é a primeira. Isso todo mundo faz, qualquer um faz, só basta ter pé. Saber onde é o endereço. Ter perna, saber onde é o endereço. Pronto, e chegar até aqui. Isso qualquer um pode fazer. Mas na hora que está chovendo, na hora que está tudo difícil, na hora que você não tem nenhuma roupa, você vai no guarda-roupa e fala: meu Deus, eu só tenho a mesma roupa, o Senhor não tem, está tudo difícil. Essa é a hora quando você tem que se levantar e falar: eu vou buscar na dificuldade, eu vou buscar sem ter condições, eu me levanto diante de todos os problemas, diante de todos os adversários, e eu clamo mais alto como Bartimeu. Quando ele clamou mais alto, o texto diz: parou Jesus. Jesus parou. Ele clamando e Jesus caminhando. Jesus, Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, Davi, Jesus caminhando. Às vezes você está desse jeito. Você está fazendo, e Jesus está caminhando. Ele está olhando até onde esse clamor vai. Até onde essa fé vai. Será que essa pessoa realmente está com o coração em mim? Será que essa pessoa realmente quer? Ela sabe o que ela quer? Mas quando Jesus parou, ele falou assim: chama ele, traz ele aqui. Vai chamar ele. Aí todo mundo, na hora, chegou em Bartimeu: tenha bom ânimo, ele te chama. Uma coisa linda você ouvir isso. Tenha bom ânimo nessa noite, ele está te chamando. Ele está te chamando para mais perto. Ele está te chamando para um compromisso mais vivo, mais intenso. Ele está chamando para uma vida de excelência na presença dele. Ele está te chamando para você sair do comum, do natural, e entrar no sobrenatural. Ele está te chamando nessa noite. Você está entendendo o clamor e o chamado dele para você nessa noite? Para você sair dessa área de conforto, dessa zona de conforto, dessa forma de vida que não sai do lugar. Quando você chega nesse lugar, que Deus espera que você chegue, a sua vida, o seu destino, fica desnudado perante você e fica conforme a tua decisão. Fica nas tuas mãos, conforme a tua escolha, conforme o teu parecer.
o que você pedir. Foi quando Samuel falou para Saul: vai, quando todas essas coisas acontecerem, sabe que o Senhor está contigo. O que você pedir, o que você disser, será feito. Quando você chega nesse lugar, o que você fala, o que você pede, você recebe. É atendido, é aberto. Quando Bartimeu chega perante ele, Jesus fala: o que você quer? O que você quer? Pode falar o que você quer. Pode falar o que você quer. Pode falar o que você quer. Eu já entendi onde está o teu coração. Eu já entendi. Você conseguiu chamar a minha atenção. Você conseguiu chamar a minha atenção para você. Será que nós estamos conseguindo chamar a atenção de Jesus para nós? Vindo aos domingos na igreja? Oh, Jesus, poxa, que impressionante, ele foi no domingo, ela foi no domingo. Então, será? Para quem nunca foi, na igreja é grande coisa. Mas para um crente que conhece a Deus, que já vive no Evangelho, ele não fez nada do que sua obrigação. Você vai olhar o Velho Testamento. O Velho Testamento, ele é repleto, sabe de quê? De sacrifícios. O sacrifício é algo mais que eu faço. O nome já fala, sacrifício. E um dia Davi precisou fazer um sacrifício. Porque ele fez uma besteira, ele fez um censo, e Deus não se agradou daquilo. E começou a aparecer uma praga no meio do povo. E ele viu o anjo do Senhor em um monte de um homem chamado Araúna. E ele falou: olha, Deus está naquele monte. Eu preciso ir naquele monte fazer um sacrifício para que Deus me atenda, para que essa situação mude. Eu preciso fazer algo, eu preciso tomar providência. O homem tem que fazer algo para movimentar o céu, meus irmãos. Quem movimenta o céu é a terra nas suas atitudes, na sua fé. Ele foi até Araúna. Falou: eu preciso sacrificar nesse monte. Araúna disse: o monte é teu, meu rei. O monte é teu, eu te dou os bois. Eu te dou tudo que você precisar para sacrificar. Davi falou: não, tu não entendeu. Tu não entendeu. Eu preciso sacrificar. E eu não posso sacrificar a Deus aquilo que não me custe. Como é que eu vou sacrificar a Deus aquilo que não vai me custar nada, Araúna? Eu não posso. Tu tem que me vender esse monte. E tu tem que me vender os bois. Eu preciso comprar de você tanto o monte como os bois. Aí eu faço o sacrifício. A Araúna falou: é portanto. Davi pagou além do que o Araúna falou. Fez o sacrifício. Na hora que ele fez o sacrifício, a praga cessou imediatamente. Essa é a resposta porque a nossa vida não muda. Essa é a resposta porque muitas vezes sua vida não muda. Porque você só vai a primeira milha. Quando vai? Mas Jesus disse com todo amor. Jesus ensinou esse princípio com todo amor, com toda a sabedoria que só ele tinha.
Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai 2. Vai 2. Esse princípio executado na prática lá, a pessoa que fizesse isso a primeira vez, nunca mais um soldado romano ia pedir para ela aquilo, porque ele ia ficar constrangido. Nunca mais ele ia falar a mesma coisa com aquela pessoa. Fala, não, esse aí não. Peço para aquele ali, ó, aquele preguiçoso ali, que ele vai andar. Coloca os pesos na costa dele. Mas esse aqui, não. Vai em paz. Esther. Já estou encerrando. Daqui a pouquinho. Deixa Deus te moer só mais um pouquinho. Que a gente precisa ser moidinho, bem moidinho hoje. Para a gente ficar bem maciozinho, bem passadinho. Esther era uma escrava, irmãos. Ela era uma escrava. No meio do império. Mas Deus agraciou ela com formosura. E aquela formosura tinha um propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito, irmão. Tudo. Tem. E aí, quando ela é escolhida para ser rainha, tudo pareceu maravilhoso. Tudo pareceu maravilhoso. Agora ela é rainha. Está tudo bem. Que maravilha. Olha o que Deus fez por mim. Olha que coisa tremenda. Deus me colocou nessa posição. Que maravilha. Deus te colocou como chefe. Deus te colocou como gerente. Deus te promoveu. Deus te deu uma casa boa. Deus fez algo extraordinário por você. Te deu um bom casamento. Que maravilha. Ah, que posição maravilhosa. Pronto, ficou confortável onde ela estava. Mas veio um decreto para matar o povo. Veio um decreto por causa de um filho de Satanás lá no meio que odiava os judeus. Veio um decreto para matar o povo. E ela era judia também. E ela estava lá no palácio, achando que estava tudo tranquilo. E o seu tio aparece nas escadarias do palácio, vestido de pano de saco. Ela fica sabendo. O que? Ele está vestido lá de pano de saco, chorando, clamando. Porque ele carregava no coração o que ela não estava carregando. Porque ela estava bem. Ela falou, não, leva essas roupas para ele se vestir, para ele poder entrar no palácio e falar comigo. As servas chegaram com a roupa para Mardoqueu. Mardoqueu olhou para as roupas e falou assim, fala para ela descer aqui. Porque se ela não se posicionar agora, Deus vai trazer livramento de outra parte. Quem sabe não foi para essa ocasião que Deus a colocou como rainha. Se ela não entender isso, e ela não fazer além do que é para uma rainha fazer, nesse momento, Deus pode trazer livramento de outra parte. E Ele vai trazer. Então fala para ela descer, eu não vou subir não. Ela desceu, Mardoqueu conversa com ela. Aquela menina nunca tinha jejuado na vida. Aquela menina estava agora como uma princesa. Nunca tinha jejuado do jeito que ela ia jejuar agora. Ela estava como uma princesa no palácio. Aliás, uma rainha, né? Tratada da melhor maneira. A partir do momento que ela viu aquela notícia, ela falou, eu vou jejuar por 3 dias, não vou comer nem beber. Por 3 dias, não vou comer e nem beber. Mas aquele jejum não era para livrar o povo, não. Aquele jejum era para poder ter graça para falar com o rei, porque o rei já não a chamava durante 1 mês, que o rei não havia chamado a rainha. E ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado.
Ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado. Já havia um mês que ela não era chamada, sendo rainha. E ela falou, vou jejuar 3 dias para poder eu ter acesso ao rei. Ela ficou 3 dias, sem comer, sem beber. E todas as suas servas, a mesma coisa. Depois de 3 dias, ela falou, agora eu vou ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se eu perecer, pereci. Mas eu vou andar a 2ª milha de qualquer forma. Eu vou além do que é comum. Hoje é o dia de eu fazer isso. E eu vou fazer. Tem pessoas que não têm disposição, gente, nem para fazer um jejum, nem para abrir mão de certos alimentos, certas coisas. Eu já tenho 1 ano e meio que eu não coloco refrigerante na boca. Churrasco, já participei de vários. E que graça tem churrasco sem refrigerante, né? Do crente. Você inventa a graça do churrasco. Quantas vezes, ali com Paulo César, em tantos lugares, coisa é colocada na minha frente. Eu não vou tomar esse troço mais, acabou. Agora eu estou falando de uma coisa simples. Se você não tem condição de ter uma decisão, eu não faço mais isso. Eu não envolvo mais com essas pessoas. Eu não vou mais nesse lugar. Como é que você quer andar com Deus se você não abre mão de coisas pequenas? Quando ela entrou na presença de Assuero, Assuero olhou, ficou surpreso. Esther, aqui. E só tinha uma maneira dela não ser morta. Ela entrar sem ser chamada. Só tinha uma forma dela não morrer. Se o rei levantasse o cetro. Se ele não levantasse o cetro, ele não precisava falar nada. Os soldados já entendiam. Já pegaria a própria rainha e ela ia ser executada porque entrou na presença do rei sem ser convidada, sem ser chamada. Mas Esther tinha jejuado. Esther tinha estado na presença de Deus. Quando Esther aparece ali, Assuero olha, vê Esther e ele estende o cetro. Irmãos, o impossível está ao alcance de todo aquele que vai além. O impossível está ao alcance de todo aquele que vai caminhar a 2ª milha por amor ao Senhor. O impossível sempre estará ao alcance desse. A gente vai encerrar. A gente poderia falar agora de algumas personalidades, mas eu não vou falar. Quem sabe eu escrevo alguma coisa a respeito desse assunto, porque é um assunto muito bom. Poderia falar de algumas pessoas comuns do mundo que foram heróis nacionais, né? Você poderia falar de um Ayrton Senna. Você poderia falar de um Ben Carson. Você poderia falar de um Tiger Woods, do golfe. Deixou o nome na história. No início dos anos 2000, todo aeroporto do mundo tinha uma foto dele. E uma vez alguém chegou para ele e falou assim, nossa, você ficou famoso. Você é um homem de sorte. Ele falou, não, sou não. Eu sou um sofredor. Ele falou. Eu sou um sofredor. Como assim você é um sofredor? Porque 5 da manhã, quando todo mundo está dormindo, eu estou no campo de golfe. Final de semana, quando as pessoas estão no shopping, estão se divertindo, eu estou no campo de golfe. Eu sou um sofredor.
Mas só essas pessoas que sofrem por uma causa justa, esses, Paulo diz, para alcançar a coroa corruptível, nós a incorruptível. Só pessoas que sofrem têm o prazer no sofrimento, que Paulo fala disso, eu tenho prazer no sofrimento. Eu tenho prazer nisso que eu faço, né? Será que fiz o que eu faço? Por quê? Porque é por uma causa justa, uma causa santa, uma causa celestial, é pelo Senhor. Só quem tem esse tipo de coisa é que experimenta a glória, é que experimenta coisa extraordinária. Faça o que ninguém quer fazer e Deus te colocará onde ninguém te pode colocar. Sirva onde parece invisível e Deus vai te exaltar publicamente. O nosso grande problema é que a gente quer ser visto, quer ser aplaudido, né? Vou rapidinho falar aqui, ó. Como é que eu faço para me mudar o meu comportamento? Primeiro, quando você for fazer algo para Deus, quando você for fazer algo, não busque reconhecimento. Porque quem busca reconhecimento, quem busca aplauso, se frustra. Quem é motivado por reconhecimento, por aplauso, caminha muito pouco. Então, às vezes, a pessoa começa a fazer algo, faz algo para Deus, algo para a igreja. Ah, mas o pastor nunca falou nada, o pastor nunca reconheceu. Gente, você está procurando reconhecimento? Claro que a gente tem o maior prazer de reconhecer, mas nem sempre você tem tempo, tem cabeça, tanta coisa. Então, não busque reconhecimento. Faça mesmo sem estar sendo observado, sem estar tendo supervisão, porque se você serve por aparência, aí alguém tem que estar vendo você fazer. Ah, estou aqui fazendo. Mas se você serve de coração, é como Paulo diz, servindo não só na aparência. Quando os olhos de alguém podem ver e alcançar. Desenvolva essa iniciativa sempre você tiver a oportunidade. Davi, quando ninguém estava olhando, ele matou o urso e o leão. O urso e o leão, ninguém estava vendo. Para aplaudir, para reconhecer. Mas foi o urso e o leão que preparou ele para o gigante. Então muitas vezes você está matando urso, você está matando leão, ninguém está vendo. Calma, a hora chega. Onde Deus vai te honrar e Deus vai te exaltar. Seja voluntário em tudo que envolve o reino de Deus. Faça o que ninguém quer. Faça o que ninguém quer fazer. E você vai se tornar uma pessoa indispensável. Quando você procura fazer o que ninguém está querendo. É tão bom quando a pessoa às vezes se sacrifica por uma causa, né? Ah, ninguém quer trabalhar com as crianças. Ninguém quer trabalhar com jovens. E a pessoa, mesmo sabendo que é algo difícil, que é algo que ela... Mas ela... Não tem ninguém, então eu vou. Isso é louvável. E crie uma cultura. Crie uma cultura de fazer além da segunda milha, no teu ministério, na tua família, no teu trabalho, onde você estiver. Crie uma cultura de ir além. Então, vamos voltar aqui. Mateus 5, 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Esse é o conselho do céu para o teu coração essa noite. Vamos colocar em pé, vamos? Se você quiser já correr para o altar, fica à vontade. Hoje é noite de rasgar coração mesmo. Hoje é noite de falar assim, Deus, eu estou com vergonha de mim. Deus, eu estou com vergonha das desculpas que eu dou para fazer só o essencial. Deus, eu estou com vergonha de mim porque nem o essencial eu estou fazendo. Nem o básico eu estou fazendo. E muitas vezes eu quero fugir. Meu Senhor, meu Jesus, meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós nessa noite.
Eu quero sair desse lugar. Eu quero sair dessa situação. Aleluia. Oh! Isso, vai se quebrantando na presença do Senhor, vai se entregando, vai rasgando o seu coração. Vá falando para Jesus: ô Jesus, tu mereces muito mais. Tu é digno de muito mais, Senhor. Oh, meu Pai, meu Senhor, meu Jesus, meu Deus, meu Senhor da glória, tu és digno de muito mais, tu é merecedor de muito mais. Oh, Pai, oh, Senhor, eu quero entregar meu tudo, minha vida, meu coração, meu ser. Que te louvou? Pode ir. Oh, Jesus, eu quero ir além. Eu quero, Senhor. Eu quero deixar nesse altar. Eu quero deixar nesse altar, Senhor, todo desânimo. Eu quero deixar nesse altar, Senhor, toda justificativa. Eu quero deixar nesse altar, Senhor, a pessoa que sempre só procurou fazer o básico. Eu quero deixar nesse altar, Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu quero deixar nesse altar. Eu quero deixar nesse altar as minhas justificativas para não te servir melhor. Eu quero deixar nesse altar, Senhor. Oh, papai. Oh, Senhor. Oh, meu Deus.